Iniciando aqui mais uma live da Academia Dinamis de Engenharia Geotécnica, de domingo. Todos domingo às 10 horas nós iniciamos essa live com o objetivo de honrar a mesa do Senhor, a oportunidade que Deus está dando através da cruz, Jesus Cristo, através da cruz, está nos agraciando, né, com a oportunidade de uma vida eterna com Ele, né? Uma vida com o corpo glorificado. Então, quem é cristão devia de saber e honrar. A igreja primitiva honrava todo domingo às 10 horas, assim como há um costume aí nas ditas igrejas da mesa do Senhor. Mas vamos ouvir o Luiz Fontes, lá do canal YouTube Celebrando Deus, e esses vídeos estão todos na mesa do Senhor, na playlist Mesa do Senhor, disponível no uh, nosso canal YouTube, Engenheiro Mauro Lozano. Então, estamos iniciando a semana, queremos iniciar com Jesus Cristo, agradecendo a Ele ter dado a vida para a nossa vida, né? E hoje nós, cristãos verdadeiros, sabemos que vivemos em Cristo e, portanto, Ele é o nosso cabeça. Nós sabemos que nós temos a habitação do Espírito Santo e Ele que nos conduz. O problema somos nós, que não ouvimos o Espírito Santo como deveríamos, né? Mas vamos ouvir o preletor. Procura de um descanso? Será que ele estava procurando um lugar? Meus queridos, nós estamos aqui reunidos por causa desta mesa. Eu quero colocar algo para vocês muito especial. Por isso, eu peço que vocês abram suas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 9. Veja a beleza deste texto, destes textos que o Espírito Santo coloca diante de nós. Lucas, capítulo 9, versículo 58. E lhe disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vamos orar. Pai, no grande nome do teu eterno e santo Filho Jesus, é neste nome que nós oramos. E é debaixo deste nome que nós nos reunimos. Não há nome maior. Não há nome que possua uma glória tão grande como o nome do teu Filho. Por isso ele é o nosso Salvador e ele é o nosso Senhor. Nos ajude nesta hora pelo teu Espírito Santo a tocar a vida da tua palavra. Nos ajude, Senhor, pela tua palavra, para que nós cresçamos em ti. Em nome do teu Filho Jesus. Que teu Espírito Santo tenha liberdade de nos guiar nesta comunhão agora. Toma a direção da tua palavra, ó Espírito Santo, e fala aos nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, eu quero chamar a atenção de vocês para a última parte deste texto. Sempre os textos, eles são divididos em partes quando você encontra aqui um ponto ou então um ponto e vírgula. Então, depois do ponto e vírgula, começa a segunda parte do texto.
Mas Eu quero chamar a atenção. o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quando você estuda a história do nosso Senhor Jesus pelos evangelhos, Então, depois do ponto você vai ver que realmente era isso. O que ele disse aqui era uma grande verdade. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Sabemos que havia em Betel aquela expressão, casa de Deus. Lá no capítulo 28 do livro de Gênesis. Uma conotação maravilhosa sobre a casa de Deus. Betel é a casa de Deus. Quando você estuda o assunto da casa de Deus no Velho Testamento, você vai ver claramente que a casa de Deus é algo místico, algo glorioso. Porque no capítulo 2 do Evangelho de João, quando o Senhor Jesus chegou e viu aqueles campistas mercadejando na porta do templo, ele tomou um azorrague e os expulsou dali. E ele leva aquelas pessoas a olharem para aquele templo e dizer que ele derrubaria aquele templo e o reedificaria 3 dias depois. Mas João coloca uma ênfase extraordinária. João diz assim, que ele estava fazendo referência ao corpo da sua casa. Porque ele dissera para aqueles mercadores, não façais da casa de meu pai casa de negócios. Então, se você pega essa parte, casa de meu pai, e você olha a conclusão que João faz deste assunto, que ele estava fazendo uma referência a seu corpo, a si mesmo. Isso significa que ele era a casa do pai. O pai tinha nele o seu prazer, o seu descanso. Você se lembra, quando ele saiu do Jordão, o Espírito Santo veio na forma de uma pomba e pousou sobre ele. E rompe-se uma voz do céu e diz, este é meu filho no qual me comprazo. Então, ele era o lugar do prazer do pai. Ele era o lugar da satisfação do pai. Mas, por outro lado, também, o pai era o lugar do seu prazer. Na maneira mais profunda da comunhão que o Senhor Jesus Cristo pode viver em seu próprio espírito, ele residia no pai. Porque em João 1,18, quando ele faz uma referência sobre o Filho unigênito que habita no seio do Pai, é ali que ele estava. É ali que ele desfrutava do seu prazer, do seu descanso. Da mesma forma que ele era o lugar do Pai, ele era o lugar da satisfação do Pai. O Pai também era para ele o lugar mais profundo do seu prazer, do seu descanso, da sua satisfação. Mas, irmãos, quanto à terra, ele não tinha o lugar onde reclinar a cabeça. Ele não tinha um lugar onde... Ele não encontrou esse lugar. Por mais que em Betânia, e isso já lhes disse, uma das mensagens proferidas aqui, ele encontrou ali aquele lugar de comunhão. Nós sabemos que, de maneira figurada, Betânia nos fala da igreja segundo a mente, segundo o desejo do Senhor. Betânia é isso. Mas, no sentido mais profundo do propósito de Deus, sobre a missão do seu filho aqui na terra, sobre a vida que ele teve que viver aqui, ele não encontrou lugar para reclinar a sua cabeça. Ele disse, o filho do homem não tem. As raposas têm covis. Os pássaros têm seus ninhos. Mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Mas um dia, irmãos, ele encontrou o lugar. Um dia ele encontrou um lugar onde ele pôde reclinar a cabeça. Se você volta para esta palavra, reclinar, está vendo ela aqui, no versículo 58, do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Essa palavra no grego, ela ocorre 7 vezes em todo o Novo Testamento. 6 vezes somente nos Evangelhos. Uma única vez, fora dos Evangelhos, é na Epístola aos Hebreus. Então aqui, você vê que é uma palavra que ela tem um sentido bem específico nos Evangelhos. A palavra no grego é clindo. Então vamos encontrar o texto que está intimamente, espiritualmente
ligado a esse versículo 58. Eu peço a você que faça isso. Faça essa ligação. Lucas 9, 58. Esse texto que nós acabamos de ler aqui. Lucas 9, 58. Então você vai fazer uma ligação desse texto com o Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30. Veja que quadro belo. João, capítulo 19, versículo 30. Logo que Jesus tomou vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, o texto aqui é o mesmo. Reclinar. Inclinou. Agora ele encontrou lugar para reclinar.